E aí, pessoal? Boas-vindas a mais essa análise técnica trazida para a gente pela Fort College. Hoje, o nosso grande objetivo é uma verdadeira transformação. A ideia é que a gente deixe de vez aquela fase de caçadores de links soltos pela internet e foque em formar verdadeiros mestres arquitetos da história da Solana. Na última lição, nós validamos um monte de recursos importantes, mas agora chegou a hora da verdade. Como estruturar tudo isso? Como a gente pega aquele mar de dados brutos e constrói um relatório que tenha autoridade, peso e coerência? É exatamente esse método que nós vamos desvendar agora. E aqui está a nossa planta baixa de hoje. Vamos passar rapidamente pela introdução ao projeto final, dar uma olhada na linha do tempo e no mapa, entender o fluxo de trabalho, ver um exemplo na prática, fixar as regras de ouro e, claro, definir os próximos passos. Bem direto ao ponto. Sabe aquele sentimento de sobrecarga mental depois de juntar dezenas de commits do GitHub, ler um monte de documentação técnica e arquivar links soltos? Pois é muita informação de uma vez só. E a grande questão que fica martelando na cabeça é: o que a gente faz com tudo isso afinal? Como transformar uma pilha de evidências que parecem super desconexas em uma narrativa histórica oficial e que realmente faça sentido? Então, vamos direto para a fase 1. Introdução ao projeto final. Olha só, antes de desenhar qualquer linha no papel ou construir qualquer coisa, a gente precisa definir limites, exatamente como bons engenheiros fariam. Temos 4 fronteiras super importantes para estabelecer agora mesmo. Primeiro, o escopo temporal. Sobre quais anos ou marcos exatos a gente está falando. Segundo, o escopo temático. Quais camadas da arquitetura vamos cobrir. Terceiro, a estratégia de evidência, ou seja, como converter aqueles sinais soltos em afirmações que a gente possa de fato citar com segurança. E por último, o layout organizacional, para definir como as nossas sessões vão mapear essas fontes e critérios. É fazer isso que evita que a pesquisa vire uma bagunça e saia totalmente dos trilhos lá na frente. Avançando para a fase 2, linha do tempo e mapa. Sem um sistema mestre de coordenadas, a verdade é que os dados ficam soltos flutuando no vazio. E é bem aqui que entra o nosso modelo mental duplo. Pensa numa analogia bem simples de geometria. A linha do tempo é basicamente o nosso eixo X. Ela é a nossa espinha narrativa mostrando os momentos discretos quando as coisas aconteceram, as datas e os lançamentos. Já o mapa de arquitetura é o nosso eixo Y, funcionando como uma lente analítica estrutural, mostrando exatamente em quais componentes do sistema essas mudanças moram. Por exemplo, uma mudança importante aconteceu em 2021, vai para o eixo X. Ela mexeu no pipeline de transações, vai para o eixo Y. A mágica toda acontece bem ali, no cruzamento desses dois eixos. E para cruzar esses dados com precisão, cada pedacinho de evidência ganha 3 etiquetas de metadados fundamentais: o tipo de fonte, o status de corroboração e o nível de confiança. Fazer isso cria um conjunto de dados perfeitamente auditável para a gente. E, vamos ser honestos, é muito satisfatório poder dar um nível de confiança baixo para aquele post de blog de marketing duvidoso e um nível alto para um commit oficial feito direto no repositório principal. Certo, agora vamos colocar a mão na massa na fase 3, fluxo de trabalho. Aqui a gente tem o nosso motor de 4 tempos. Um processo bem metódico e operacional. Passo 1, pesquisar, que é a coleta bruta das fontes. Passo 2, catalogar, onde a gente cola aquelas etiquetas de metadados que eu acabei de mencionar. Passo 3, estruturar, criando um rascunho com a linha do tempo e o mapa lado a lado. E passo 4, validar, fazendo aquela checagem rigorosa de corroboração para garantir que nada ali seja só boato. É exatamente esse fluxo constante que transforma aquele monte de recursos espalhados em capítulos sólidos. E dá uma olhada no detalhe mais legal dessa parte, que é a precisão dessa matriz de validação que montamos. Diferentes seções do nosso relatório vão exigir tipos bem específicos de fontes primárias e checagem de sanidade. Por exemplo, se o foco é a história inicial do projeto, a gente vai olhar para os white papers originais. Mas se o assunto é o consenso da rede, aí não tem jeito. Exigimos RF6 e telemetria de nós. Não dá para usar a ferramenta errada para o trabalho. Cada seção tem sua própria régua de validação. O que nos leva à fase 4. Exemplo na prática. Vamos aplicar essa matriz toda no processamento de transações da Solana, olhando para o período entre 2019 e 2023. Repara como é muito visual mapear a evidência primária na linha do tempo. Tudo começa pegando o contexto e a arquitetura inicial lá em 2019. Depois, a gente isola a intervenção exata em 2021, encontrando aquele pull request específico ou conjunto de commits que mudou o código. E, por fim, rastreamos o impacto estrutural lá em 2023, analisando a telemetria observada na rede. Olha só o que fizemos. Acabamos de montar uma narrativa de causa e efeito fortíssima e totalmente indiscutível sobre a capacidade de processamento da rede.
E bem aqui entra uma regra que é simplesmente inegociável. Sem corroboração estrita, galera, qualquer alegação técnica é só uma opinião. Ponto. Se alguém solta por aí que uma atualização dobrou a velocidade da rede, a gente tem a obrigação de cruzar as datas dos commits com as notas de lançamento e os painéis de métricas. Se não tiver pelo menos 2 fontes primárias independentes para bater o martelo e apoiar a afirmação, ela não pode entrar no relatório como uma verdade absoluta. Vamos amarrar isso tudo na nossa fase 5, regras de ouro. Anota aí porque essas 3 regras de ouro vão manter o nosso projeto nos trilhos e evitar desastres. Primeiro, separar fatos verificáveis da interpretação. Um número alto num painel, isso é um fato. O motivo pelo qual ele subiu, isso já é interpretação. Segundo, usar o mapa de arquitetura como nosso grande quadro organizador, ancorando todos os eventos para a gente saber exatamente o que foi alterado e onde. E terceiro, operacionalizar e obedecer estritamente aquele fluxo de trabalho de 4 fases, com critérios de saída bem definidos para fugirmos de qualquer especulação. Finalmente, chegamos à fase 6, próximos passos. Aqui está a lição de casa exata para antes de avançarmos para a síntese final. A missão é, primeiro, esboçar uma planilha de linha do tempo com pelo menos 5 marcos e seus artefatos. Segundo, desenhar uma primeira versão, uma V1, do nosso mapa arquitetural contendo uns 4 componentes centrais. E terceiro, montar um rascunho com os critérios de sucesso que a gente consiga medir objetivamente. Com isso em mãos, a nossa fundação está pronta. E, para fechar com chave de ouro, lembrem sempre disso. Dados bem organizados constroem uma narrativa inabalável. Quando a gente mapeia as evidências certinho no tempo e no espaço do sistema, a história praticamente se escreve sozinha. Eu convido todo mundo a dar um pulo no site foge.college para explorar muito mais sobre esse e outros temas fantásticos do mundo Web3. Valeu demais por acompanhar essa análise técnica de hoje. E eu deixo uma provocação final para a gente pensar juntos. Se a engenharia complexa da blockchain não for documentada com rigor histórico absoluto agora, quem é que vai poder garantir no futuro o que realmente aconteceu hoje? Pense nisso. Um abraço e até a próxima!